Qualquer ano reúne fatos históricos, mas alguns se superam. 2024 teve tragédias ambientais, reviravoltas políticas, eleições em número recorde mundo afora, culminando com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Hora de fazer um balanço do que passou, de olho no que vem por aí. Eu sou a Leila Sterenberg, está começando Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o Marco Aurélio Rudiger, que é diretor da FGV Comunicação Rio, e o Leandro Rezende, jornalista, apresentador da Rádio CBN. Bem-vindos. Obrigado, Leila. Obrigado, Marco, pelo convite. Obrigado, Leila. Leandro, super bom você estar aqui. Valeu. É super bom mesmo. Olha só, você, Marco, já sabe, o Leandro está chegando e a gente costuma começar a nossa conversa quebrando o gelo. Melhor livro que vocês leram, ou melhor filme que vocês viram em 2024? Marco. A Sociedade do Risco, Ulrich Beck. Acho que é absolutamente essencial ler esse livro. Acho que, enfim, ele tem uma discussão interessante, o impacto da tecnologia na modernidade e como é que isso aumenta os riscos para a sociedade. Eu acho sensacional, acho que isso casa com vários temas que a gente tem discutido aqui durante o ano, inclusive no nosso espaço aqui do podcast. E filme, ainda estou aqui, evidentemente, é um filme que não só eu acho que ele é importante em termos históricos, em termos políticos, mas ele me emocionou muito porque remeteu a coisas que, enfim, eu vivi, enfim, um Rio de Janeiro também que a gente acaba revisitando, que tem uma certa saudade também, né, sobre um ângulo, né, o outro ângulo nenhuma saudade, né, o ângulo da repressão evidentemente era horrível, mas me lembra um pouco o Rio de Janeiro e tem aquele charme. Então esse filme eu acho que ele é um filme, ele é necessário, tem que ser visto. Com certeza. Nessa linha do Marco, né, eu vou até olhar para esse Rio de Janeiro do passado para indicar Ainda Estou Aqui também, como o grande filme, eu acho, de 2024, acho que é o filme da nossa década, né? Claro que a gente torce para que venham coisas tão boas quanto, mas é um filme que fez o Brasil de novo parar para olhar um pouco da sua história e desse passado que é muito presente na vida de muita gente. A repressão, a ausência de paz, eu acho que ele provoca reflexões imensas, fora, né, a atuação da nossa Fernanda Torres e de todo mundo envolvido. E de livro, eu vou até olhar para esse Rio de Janeiro do passado também, indicar um livro que foi lançado esse ano do Alberto Mussa, escritor carioca, chamado A Extraordinária Zona Norte, que fala um pouco sobre esse passado da época da ditadura militar, mas por um viés totalmente diferente, que vale a pena conhecer também, um livraço. Eu vou acompanhar os relatores aí do filme e livro. Eu acabei de começar a ler O Mundo do Avesso, da Letícia Cesarino, por causa do mestrado em Comunicação Digital e Ciência de Dados, no qual eu sou aluna e estou pirando o cabeção, mas estou gostando muito. Muito bom. Muito legal. Eu fiz essa pergunta, né, do livro, do filme, como contraponto à expressão do ano, segundo o dicionário Oxford, que é brain rot, né, que é um certo apodrecimento do cérebro. O que vocês acharam dessa escolha? O que você achou, Leandro? Eu acho que é mais apropriado e impossível, né? Todo mundo com quem a gente conversa tá com o celular na mão e perde algum tempo da vida circulando pelo Instagram, passando aquele conteúdo ali do explorar, que são conteúdos breves, muitas vezes de coisas que você nem segue, mas que em algum momento você consumiu e fica ali, se tem o Instagram, eu poderia ter citado qualquer aquele conteúdo que não te acrescenta e que provoca esse derretimento, né, do cérebro. Ele não se aprofunda em nada e é, de fato, uma questão, sobretudo, para pensar em educação. Como é que você disputa a atenção, e aí educação ou produtos culturais também, como é que você pensa a atenção a produtos que demandam uma reflexão um pouco maior, tendo conteúdos de tão fácil execução e que, de fato, não servem para muita coisa, além de apodrecer o seu cérebro, né? A reflexão acaba sendo uma guerrilha, né, contra o brain rot, é isso, Marco? Eu acho que vicia, mas vicia justamente porque acaba seduzindo a gente, né? Essa quantidade de informação, principalmente quem vive de informação, né? Nós aqui, sim, a gente acaba sendo... a gente fica aderente ao celular de uma forma, digamos assim, total, completa, né? Vira uma parte, é uma extensão do nosso corpo, o celular, e obviamente a informação que flui por ali. Eu acho assim,
é uma camada a mais de atenção e de canal que a gente tem que gerenciar junto com uma série de outras tarefas no mundo em que a compressão do tempo é gigantesca para a gente. Você não tem. Hoje todos nós fazemos muito mais, talvez, do que no passado, operando com várias telas simultaneamente, tratando com uma complexidade de problemas que não são só locais, muitas vezes são globais. Você tem um call que é com outro país, tem um problema que é absolutamente local, tem a sua própria vida aí com uma profusão de informações que você tem que filtrar, balancear. Eu realmente acho que o termo ele é apropriado, acho que eu vivo isso. Todos nós. E tem tudo a ver com a discussão, né? E até já a limitação de uso de celular, consumo de rede social por parte de criança e adolescente que está se dando no mundo, chegou ao Brasil e eu acho que é um dos temas de 2024. Eu acho que... Bom, em primeiro lugar, essa discussão de proibição, hoje eu tenho crescente dificuldade quando se fala que alguma coisa tem que ser proibida. Eu acho que a regulação, entrando num tema assim mais, digamos assim, denso, nosso que a gente trata, a regulação das plataformas, sim, a regulação da vida em geral. Eu tenho várias restrições hoje quando eu olho essas camadas de regulação, porque não que elas não sejam importantes, eu acho que a regulação ela tem que existir, inclusive questão da desinformação, sim, o papel das plataformas, tudo isso tem que acontecer, mas eu acho que às vezes se tem uma perspectiva de que simplesmente construir uma regulação resolve problemas que são muito mais profundos do que simplesmente você se livrar como legislador, digamos assim, da questão porque você criou uma norma. O quanto a norma ela é aderente a um processo muito mais profundo que é da dinâmica social e principalmente que é cultural. E quanto você consegue alterar alguma coisa, ou não seria mais fácil a gente criar uma compreensão mais densa sobre uma problemática e aí a sociedade se autorregular em função disso. Eu tenho certezas sobre isso, são questões que hoje permeiam assim, minha reflexão, entendeu? Assim, eu não sei o quanto a regulação em excesso resolve de fato alguma coisa, até porque a própria dinâmica da tecnologia ela vai muito mais rápido do que a capacidade que a gente tem de construir, sim, regulações que são apropriadas, elas rapidamente ficam obsoletas. Então, como é que se dá isso? Eu acho que talvez o plano da educação, do convencimento, da discussão, sejam mais interessantes. E, nesse sentido, acho que a educação ela volta a ter uma centralidade que não é simplesmente educar para uma sociedade ou para um emprego ou para um trabalho, uma sociedade industrial, é uma sociedade completamente diferente e essa educação ela tem que evoluir. Eu fico pensando o gasto que se faz numa educação hoje tradicional que se torna obsoleta rapidamente em relação ao que é a expectativa de futuro desses jovens. Então, eu acho que mais ou menos caminha por aí, mas isso é só uma reflexão. Faz sentido. Agora, quando a gente pensa em regulação, pensa em rede social, pensa em plataforma, e se a gente está fazendo o balanço de 2024, sim, impossível deixar de fora a treta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Que balanço você faz dessa história, Leandro? Acho que foi a grande treta envolvendo plataformas e políticas que o Brasil teve, né? Desde que o Twitter entra no Brasil, o Facebook, o WhatsApp, a gente tem agora um bilionário que vai integrar o governo da maior economia do mundo, que é o dono dessa plataforma e entrou num embate contra o ministro Alexandre de Moraes, usando da própria rede social como seu campo de batalha, usando memes, usando a inteligência artificial para produzir imagens do Alexandre de Moraes, de dizer que ele era um juiz que não cumpria as normas e de que ele, Alexandre de Moraes, seria a pessoa que estava afetando a democracia no Brasil. Bom, acho que o balanço final desse episódio, Leila, pelo menos na minha avaliação, o ministro demarcou uma linha no sentido de que, olha, se vocês querem operar
no Brasil, se vocês querem ganhar dinheiro, vocês querem ter acesso aos dados dos brasileiros, você tem que se adequar às normas dos brasileiros. E de uma outra monta, né, por um outro lado, numa questão política, acho que foi um episódio muito usado por uma parte do parlamento brasileiro endurecer ainda mais as suas opiniões contra justamente os projetos de regulação sobre os quais o Marco falava, e de tratar toda e qualquer regulação como uma tentativa de censura ou de apontar um viés que é um tema para se discutir mesmo, se existe viés nas decisões tomadas nesse sentido das plataformas ou não. O fato é que não dava para a coisa continuar do jeito que estava, depois do que a gente teve no 8 de janeiro de 2023, depois do que a gente teve agora, sobretudo nesse ano e nessa briga, não dava para a gente manter os mesmos parâmetros. A pena, e aí fica uma lacuna de 2024, é que esse episódio ele terminou em si mesmo, fora o julgamento no Supremo que a gente está acompanhando ainda, do Marco Civil, pouco ou nada se viu de movimentação efetiva do Congresso Nacional para lidar com esse tema das plataformas, né? E que essa treta poderia ter ensejado. Não rolou. Cartas para 2025, né? Para ver se a gente chega lá. E pensando de forma ampla no papel, no poder que as Big Techs têm, Marco, o que significa para você o apoio que o Musk deu para o Trump durante a campanha, né? Teve um papel importante e vai ter um papel importante no governo Trump 2.0. Eu acho que... Olha, Leila, eu acho que essa é uma pergunta de ouro, sabe? Porque você está... como o Leandro está falando, você tem um sujeito, na verdade, não é só um bilionário, ele é o cara mais rico do mundo. Sim. Nós estamos lidando com o sujeito mais rico do mundo que vai estar ao lado de um outro personagem... Do meu mais poderoso. Que é o sujeito mais poderoso do mundo. Então, assim, e é claro que existe um interesse da indústria, né, principalmente das plataformas, cujas principais plataformas estão nos Estados Unidos, de evitar uma regulação que problematize não só o seu próprio negócio objetivo, como é hoje, mas o futuro, que é todo o manancial de informações que vão alimentar e sofisticar ainda mais a inteligência artificial. Então a gente tem uma grande questão aí, né? E, obviamente, esse conjunto vai exercer poder e pressão numa direção. O que não é ilegítimo, é legítimo, é assim que o mundo funciona. Mas onde tem poder, tem contrapoder. Então, como é que a gente constrói contrapoder no sentido de preservar a democracia, preservar um fluxo, digamos assim, de informações em que sejam, digamos assim, saudáveis para a sociabilidade, né? Eu acho que uma parceria com a Europa nesse sentido é interessante. Ainda assim, esse é um debate dentro da Europa, tanto quanto é aqui, porque se mistura isso com a liberdade de expressão, então é complexo. Eu não sei quanto a regulação ela é eficaz de fato, ela é taticamente eficaz, mas não sei se estrategicamente, no longo prazo, ela é eficaz, porque a tecnologia não só muda, e aí a norma teria que ser adaptada constantemente, a velocidade não é igual do processo político, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma outra dinâmica que vem por detrás, que é do próprio uso da tecnologia em si. Então, eu não sei exatamente como é que isso poderia ser feito. Eu acho que toda a vitória da regulação que houve no Brasil, dos episódios eleitorais, desse conflito do STF com o X e tal, é tático, não é estratégico. Não vejo como isso possa ser mantido por muito tempo. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que a gente tem que repensar. Se você pensar, por exemplo, o orçamento global que é usado em ciência e tecnologia no Brasil, ele é muito inferior, por exemplo, ao que a Microsoft gasta em ciência e tecnologia. E eu não estou colocando, então, nessa cesta toda a outra... todo o resto, digamos assim, gigantesco, toda a parte gigantesca de empresas que gastam bilhões e bilhões e trilhões, sei lá, de dólares construindo inteligência e soluções. Como é que a gente acompanha isso? Como é que, do nosso ponto de vista, um país que é importante como o Brasil, mas tem evidentes limitações, como é que a gente opera isso? Não sei. Eu acho que isso é uma grande questão e eu acho que a presença do Musk com o Trump
vai colocar desafios inauditos até o presente momento. E é tudo muito interessante você ter um apresentador da Fox News, né, aquele Pete Hegseth, se eu não me engano, como secretário de defesa dos Estados Unidos, assim, é um negócio meio bom. A gente tem um ex-comediante na presidência da Ucrânia também, Sim, né, que não é algo de 2024, mas então é meio sinal dos tempos, né? Você tem a grana, né, o poder, a grana do Elon Musk, o poder inerente à cadeira de presidente americano e a palavra, né, o dom, né, de um apresentador da Fox News estar dentro do governo numa posição estratégica assim, e eu acho que isso pode trazer um efeito, né, eu discordo muito de quem diz que o que aconteceu nos Estados Unidos vai ser emulado para cá, tipo um paralelo 2016, 2018, né, que o Trump ganha e o Bolsonaro ganha em 2018, como se fosse agora um retorno da direita para o poder, com Trump e aí na sequência em 2026 para o Bolsonaro, ou seja lá quem for o candidato da direita aqui no Brasil. Acho que não é assim, as realidades elas não são transplantáveis, mas vai ser interessante, acho que de observar no primeiro ano do Trump na presidência, como que a direita brasileira ela vai se articular, porque termina o ano de 2024 muito mal, né, com a prisão do candidato a vice na chapa do Bolsonaro, Braga Neto, tentativa de golpe, plano para assassinar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, um cenário muito ruim e de um certo vazio de liderança, uma vez que o Bolsonaro está inelegível. Então, mas ao mesmo tempo, olhando para o norte, né, eles olham para Washington e percebem, olha, tem alguém ali que vai falar a nossa língua. Olham para o sul, olham para Buenos Aires e olham, tem alguém ali que vai falar a nossa língua. Isso, claro, que empolga, né? Deixa as utopias à mão, a utopia do retorno, o sonho do retorno à mão, a ver como esse discurso, né? Essa junção grana, poder e palavra desses três personagens aqui rapidamente que a gente citou, na minha avaliação, vai ter sim um efeito imprevisível nessa direita que termina meio sem um grande líder, mas você tem outros ali que podem assumir esse lugar que já foi do ex-presidente da República. Ô Marco, esse ano foi um prato cheio para o DAP Lab, o laboratório aqui da escola que acompanha as redes sociais. Esses episódios agora do fim do ano da investigação, ainda lá do 8 de janeiro que o Leandro citou, mas também todas as eleições que houve mundo afora, a gente mencionou a americana, mas o DAP acompanhou o uso de inteligência artificial nesse e em outros pleitos também, né? A gente até gravou episódio sobre isso aqui. E gravou também, quer dizer, e acompanhou também a repercussão no Brasil do que aconteceu na Venezuela, por exemplo, a eleição fraudada, né? Então, eu acho que pro DAP foi prato cheio, sem falar num fenômeno como Pablo Marçal, né? Que a gente discutiu também no episódio aqui, e que eu até me pergunto que balanço que fica, né? Considerando a política aí de uma forma mais macro. Eu acho que no caso do Pablo Marçal, isso é bem lembrado, que acho que é uma coisa muito importante que aconteceu esse ano, você mostra fraturas dentro do campo da extrema-direita e do próprio bolsonarismo. Então, o quanto Bolsonaro, de fato, controla a grande liderança da extrema-direita. Eu não tenho dúvida que ele é a grande liderança, mas não sei o quanto ele é capaz hoje de aglutinar em torno dele, uma vez que ele é inelegível e provavelmente continuará sendo, eu suponho, né, e outras candidaturas vão surgindo. Agora, você veja só, a gente vive uma era de riscos crescentes, numa dinâmica cada vez mais veloz, em que existe uma direita, uma extrema-direita que tenta se conectar e se organizar globalmente. Isso é um fato interessante, até porque tem um discurso antiglobalista, mas a direita busca uma globalização dela própria. Isso é uma coisa até aparentemente contraditória, mas é muito forte isso. E eu fico pensando o quanto no Brasil se incorpora hoje na dinâmica da política e das escolhas públicas esse cenário conjuntural para soluções que a gente está dando. Então, por exemplo, regulação. O quanto a gente é capaz de fato, criar uma regulação que ela é pensada também imaginando a pressão externa crescente que a gente pode sofrer e a própria dinâmica, como ela pode ser alterada dentro do Brasil em função desses grupos que podem se sentir hipertrofiados a partir desse auxílio externo, digamos assim. Então, essa é uma questão. A outra, que é mais, digamos assim, mais pé no chão, mais ampla, não é sofisticada como a questão das redes, mas é também
bastante digna de nota são os arranjos que a gente está fazendo, por exemplo, na economia. Né? O quanto, por exemplo, o ajuste fiscal que está sendo proposto no Brasil, ele leva em consideração uma mudança total do cenário global a partir da nova presidência dos Estados Unidos. Então, eu acho que existe uma complexidade crescente que é matricial, que tem que ser incorporada nos nossos cálculos de decisão e do risco que é imputado a partir dessas novas tendências, entendeu? Então, não sei como, de fato, o quanto, melhor dizendo, nós estamos preparados para esse tipo de sofisticação. Eu acho que as nossas decisões acabam sendo muito tradicionais dentro de um mundo crescentemente não tradicional. E a aprovação pelo Senado do projeto de lei que trata de inteligência artificial? Porque essa era uma expectativa e a coisa avançou no Congresso. Eu acho que se coloca dentro desse contexto que eu estava citando. Eu acho que existe um esforço sincero e legítimo de colocar uma certa organização nisso, mas quanto vai se construir uma legislação para a inteligência artificial na medida em que a inteligência artificial... É possível construir uma legislação que é permanente? Porque sim, em 2, 3 anos a gente vai fazer isso de novo. Então, eu não sei, eu acho que, de novo, acho que a gente pensa ainda muito de forma, olhando para o nosso umbigo e não considera uma dinâmica muito maior na economia, na tecnologia, no impacto que isso tem, nos impactos globais, nas ligações globais. Eventualmente, eu estou pedindo demais da nossa sociedade, da nossa representação política, mas eu acho que isso é muito necessário. Então, eu penso, o quanto a regulação, apesar de necessária, eu acho necessária, mas o quanto ela é eficaz, porque ela tem dificuldade de adaptabilidade a um cenário crescentemente movediço. Então eu acho que isso talvez seja algo que a gente venha a ter que desenvolver. E acho que é um espaço interessante para a academia se posicionar e buscar uma solução. Quer dizer, o que me parece que o Marco está colocando, até nesse exemplo do projeto, né, do Senado sobre inteligência artificial, é que a nossa capacidade de resposta, enquanto sociedade, quanto política também, são de oferecer soluções velhas para problemas que são necessariamente muito novos. A gente olha no retrovisor, né? Sempre. Em vez de olhar pelo para-brisa. E até fazendo um link disso com o Pablo Marçal, que você mencionou, acho que o Pablo Marçal ele é revelador porque ele estava voltando e a gente ainda estava indo para entender o o discurso dele. Ele já estava voltando, a gente estava pensando, olhando para cortes, né, como uma grande questão de produzir cortes a partir de falas, mas não, ele fala em cortes, então ele já é um outro tipo de estratégia, fora a distribuição, fora outras coisas também. E a política, nesse sentido, ela precisa lidar o tempo todo com isso. Como é que você oferece uma solução nova para problemas, né, que são essencialmente movediços, para usar outra palavra que o Marco usou. As coisas estão mudando o tempo todo. Então, quando o Senado aprovar essa lei, quando for sancionada lá na frente pelo presidente Lula, já virou outra coisa, já virou uma outra questão. Exato. Bom, do nosso zeitgeist, né, o espírito do tempo, claro, inteligência artificial, a regulação, as plataformas, esse entroncamento de comunicação digital com política. Agora, não dá para deixar de fora crise climática. E a gente teve esse ano os incêndios numa escala absurda. Sim. A gente teve a chuva no Rio Grande do Sul e uma enxurrada de fake news que acompanhou, que é algo também que fica ali no objeto de estudo da escola, né? E como é que você viu, como é que vocês viram essa enxurrada de desinformação, afinal de contas? Eu acho que... Eu acho interessante você colocar como espírito do tempo. Eu acho que o espírito do tempo... Acho que a gente está entrando, a gente está adentrando um momento completamente diferente. Acho que as gerações... E aí... Aí entra a minha preferência do filme que eu sugeri, né? Eu acho que aquela geração que era 64, 68, acabou. Entendeu? Tá nos estertores. E a gente está entrando em outra coisa agora. Eu acho que o espírito do tempo não é exatamente o Trump, é o Elon Musk, que é um sujeito que vem, digamos assim, da indústria tech, que teve todo o seu digamos assim, sua gênese, uma confluência entre a área de defesa, a universidade e a contracultura, né? Apple surgiu dali, outras empresas surgiram dali, Google surgiu dali, e que hoje está
apensa, digamos assim, a estrutura de poder mais importante que tem no mundo, que é a Casa Branca, né? Então isso tem um significado. Olha a dimensão que essa nova área da economia ela coloca na própria dinâmica de poder das escolhas. E aí, evidentemente, pautas, em especial a pauta ambiental, elas não vão ser só objetos de uma disputa de visões, mas elas vão ser adensadas na construção de narrativas que vão passar justamente por esses novos meios que hoje estão tão intrinsecamente vinculados a estratégias de poder. Então eu acho que é isso que é digno de nota que a gente vai olhar. A gente vai ter agora a questão ambiental, é quase como se a gente imaginasse, tem um certo senso comum sobre a questão ambiental, o global warming e tudo mais. É verdade, mas esse consenso ele tem séries de dissensos que vão ser magnificados nesse processo. Então eu acho que a gente está numa era de incerteza, de risco crescente, e a informação nunca foi tão fundamental. Sim. Agora, que informação? A disputa da informação, no final, ela hoje é justamente o que vai ser a chave que vai ser virada em função que vai fundamentar decisões. Tem o grego, aquele Varoufakis, que foi alguma coisa do governo grego, ele fala em tecnofeudalismo, né? Acho que é bem por aí. E a Letícia Cesarino, que eu estou lendo, ela fala disso que no mundo de hoje, os extremos, aquela opinião absurda, né? Ou a Terra é plana, ou então não tem aquecimento global, sim, e aí que leva à desinformação sobre a chuva no Rio Grande do Sul, sim, aquilo acaba sendo normalizado, vai para o centro do debate, né? Uhum. É muito doido isso. E num momento de crise, né? E aí eu vou pegar o caso do Rio Grande do Sul de maneira específica, essa enxurrada de desinformação afetou a tomada de decisão das, sim, pessoas, porque até teve um levantamento daqui, né, da FGV, que eu trago uma colinha sempre, né, não ando muito sem... bem, não ando assim sem que a gente gosta, bom aluno. Bom aluno, trago a minha colinha, porque o levantamento feito aqui pela casa, né, pela FGV, mostrou primeiro uma clivagem de quem se identifica, os perfis que se identificavam como esquerda confiavam mais no Estado para responder à crise das chuvas, e quem se identificava como direita, se identificava mais, né, confiava mais nas empresas, nas associações privadas para resolver o problema das chuvas. Isso já é, minha gente, algo muito fora da curva, porque as pessoas estavam literalmente embaixo d'água e estavam disputando a responsabilidade e tomando as suas decisões sobre para onde doar, o que fazer, com base, primeiro, num discurso muito polarizado, segundo, num discurso que muitas vezes caminhava para mentira. Isso num momento gravíssimo, de novo, com vidas em jogo. Então, é para onde a desinformação foi. E um outro ponto, que aí eu acho que é pensar comunicação do meu meio, né, e da comunicação, não gosto de mídia tradicional, mas enfim, vamos, na falta de palavra melhor, dos meios de comunicação tradicionais, é o seguinte, esse levantamento aqui da FGV mostrou que, olha, os perfis que eram procurados para as pessoas se informarem, os principais era Hugo Gloss, Gina Indelicada, era outros canais que são... eu separei esses dois porque os outros eu não conhecia, mas esses são canais do Instagram, das redes sociais, do TikTok e tudo mais, do mundo da fofoca, do mundo do entretenimento. Então, são os canais que as pessoas consomem e é por onde elas se informaram sobre aquela que foi a grande tragédia ambiental do ano de 2024, né? Sem querer botar numa perspectiva histórica aqui. Impressionante o que o Rio Grande do Sul nos colocou. Essa desinformação afetando a tomada de decisão objetiva sobre a vida, de fato, mostra que o nosso buraco é bem mais embaixo do que a gente imaginava com relação a esse, com certeza. A esse tema. Ô, gente, enfrentamento de crise climática foi um dos focos do Brasil à frente do G20, né? Isso com transição energética, além de combate à fome, enfim, reforma das instituições de governança. E aí, diante disso, é hora da gente botar na conversa a inteligência artificial. Eu perguntei para o ChatGPT, né? Eu pedi que ele fizesse um balanço da repercussão internacional da atuação do Brasil, né, na presidência rotativa do grupo das economias mais importantes e tal. A resposta foi que a presidência rotativa do Brasil recebeu a avaliação mista no cenário internacional. De positivo, ele destacou o fato de o Brasil
Temas sociais como combate à fome e desigualdade, tarará, mudanças climáticas no centro da agenda global, a criação da Aliança Global contra a Fome foi especialmente elogiada. Ele fez uma varredura, né, de Deutsche Welle, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí falou da capacidade do Brasil de buscar consensos possíveis, mas houve críticas à postura brasileira em questões geopolíticas sensíveis como a guerra na Ucrânia, Oriente Médio e tratamento de crises nos países vizinhos, para bem entendido Venezuela, né? Sim. E aí isso gerou tensões em algumas alianças estratégicas, mas não comprometeu o objetivo principal. Tarará. A cúpula também demonstrou a capacidade do país de organizar eventos diplomáticos de grande porte, estabelecendo bases para futuras ações internacionais como COP30 em 2025. Pois é, vem COP30 por aí, né? Que será, assim, um super desafio para a gente. Mas como é que você viu, Marco? O evento, mas, sobretudo, as narrativas a respeito da performance do Brasil. Pois é, eu acho que o Brasil, assim, acho que o Brasil tem muita dificuldade de entender o mundo como é. Eu acho que a liderança política do Brasil tem uma dificuldade muito grande de entender o mundo como é. Eu acho que, por exemplo, a inteligência artificial deveria ser um dos elementos muito centrais da discussão. Não é que a fome não seja importante, é importante, acho que foi uma pauta interessante que o Brasil levou. Eu não sei o quanto isso de fato vai redundar em alguma coisa objetiva, mas foi interessante, é uma bandeira do presidente Lula, etc., acho bacana. Mas a inteligência artificial, o impacto da tecnologia, eu acho que merecia um destaque maior nesse encontro que houve no Brasil e que infelizmente assim é mencionado, mas não de uma forma absolutamente central, quando eu acho que é absolutamente central. O que o Leandro está falando, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é uma coisa interessante. Se você pegar e isso eu digo com respeito imenso pelo Rio Grande do Sul, tenho um carinho especial pelo Rio Grande do Sul, minha família vem de lá. Então, mas se você pegar, por exemplo, Petrópolis, quando houve enchentes de Petrópolis, o número de vidas humanas que se perderam lá, se eu não me engano, foi maior do que no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia. E no Rio Grande do Sul, o que se imaginou em algum momento que o prefeito, por exemplo, de Porto Alegre, não fosse se reeleger. E aí teve um embate de narrativas interessante ali, que a gente acompanhou bem. E basicamente a culpa era da administração que falhou, né, com a cidade, mas a administração ao mesmo tempo relativizou a questão e falou, olha, mas isso não afetou só Porto Alegre, isso afetou também outras cidades do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, não era uma coisa que nós poderíamos prever de fato ou ter agido de outra forma. Então, houve um embate narrativo sobre isso também. E aí eu trago de novo a questão. Como é que a gente constrói a nossa percepção sobre um problema e, a partir dali, a gente toma decisões e entende o que houve e o que pode vir a ser a partir do que como a gente se define. Então, voltando de novo à COP, eu acho que a COP vai ser interessante, mas ela vai ser um palco em que uma disputa de narrativas como nunca vai existir, já com o presidente Trump na presidência dos Estados Unidos, né? E é óbvio que as redes vão operar como nunca na discussão e nas narrativas políticas a partir dessa nova administração, e isso vai ter um reflexo, e como eu falei antes, onde tem poder, tem contrapoder, então a gente vai ver uma guerra de narrativas como nunca viu. Em outras palavras, de certa forma, nós temos a sorte que a nossa área de trabalho, né, e nossa área de pesquisa e estudo, ela é cada vez mais central. O trabalho não falta, com certeza. O trabalho não vai faltar, né? Digamos assim, esse é o side benefit que a gente tem dessa história toda. E você, Leandro, está olhando para onde em 2025? Olha, acho que para COP, né, porque mais um evento que o Brasil vai sediar, esse com desafios logísticos muito particulares nossos, né, de levar a COP lá para Belém. Sim. Isso é uma particularidade, mas acho que, enfim, o ChatGPT, né, acerta em grande medida do que apresentou de análise, pelo menos eu concordo, né, o Brasil está reposicionado no mundo com as suas dificuldades. O G20 e a COP vão, no caso a COP vai sofrer muito mais, né, mas o G20 viveu sobre a sombra do Trump. Tinha acabado de se eleger. Exatamente. a COP não, já vai ser com o Trump na presidência dos Estados Unidos. Isso, claro, vai gerar um embate nas redes, vai gerar vai legitimar um discurso contra a mudança climática, vai legitimar o atraso, né? No fundo é isso, e não precisa ir muito longe, aqui não tem juízo de valor, é só ver
tudo que o Trump já falou sobre esse assunto, as pessoas ligadas a ele e tudo mais. Mas acho que para fora, né? Acho que a COP é o grande evento para o Brasil olhar, mas para dentro, acho que a gente precisa acompanhar mais esse ano de 2025, que é de colocação das peças no tabuleiro para 2026. Aí falo aqui de eleições para o Legislativo. Já no começo do ano, né, presidência de Câmara, presidência de Senado, comportamento do governo federal daqui para frente, acho que são os grandes temas aí para olhar para 2025. E olhar para a economia também, porque lembra, it's the economy stupid, né? E vamos ver aí se a economia vai, em que medida isso afeta politicamente as decisões do eleitor lá na frente, enfim, a ver. Muito obrigada, Marco, Leandro, foi um prazer, gente. Prazer, muito bom. Prazer. Muito bom. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada a vocês também pela audiência, tá vendo esse programa pelo YouTube? Então vai lá, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, faz a mesma coisa, segue a gente, você fica sabendo quando tem novo episódio. Até o próximo Meio Tempo.